E aí, fio, belezinha? É o seguinte, desde a primeira aula de Origem da Vida, eu venho falando da importância da análise das observações que foram feitas por vários cientistas, né? Naturalistas, entre esses cientistas, há químicos, físicos, filósofos, biólogos, médicos. Então, o estudo da origem da vida é um estudo multidisciplinar. Não fique pensando que não possa cair uma questão de origem da vida nas provas de humanas, nas análises históricas dos eventos que aconteceram ao longo dos anos, nas modificações das características do nosso planeta que contribuíram, né, para o desenvolvimento de toda forma de vida. Não estranhe cair uma questão a respeito de origem da vida, analisando datação por carbono 14 em questões de matemática, como já caiu na prova da UERJ, né? Você que está aí pensando em fazer vestibular da FUVEST, vestibular para a Unicamp, fique ligado, é sempre importante você fazer esta correlação de alguns assuntos de biologia, vou falar de biologia porque é minha praia, com algumas outras disciplinas, evolução, origem da vida, com a parte de humanas, né? Fisiologia, analisando aspectos químicos e físicos. Então, fique ligado que eu vou estar sempre aqui tentando fazer com que você não esqueça da importância da análise de fenômenos, fazendo a ponte com outras disciplinas. Portanto, para não perder a chance, e com essa introdução toda, eu vou falar de um experimento extremamente importante para a compreensão da origem do primeiro ser vivo. O experimento de Miller e Urey. Quem foram esses dois? Veja só, esses dois cientistas, Miller, na época um jovem cientista, com aproximadamente 25 anos, e Urey, o seu orientador. Eles tinham vamos dizer assim, um desejo de comprovar a teoria de Oparin-Haldane. E aí eles fizeram um equipamento. Mas, antes de eu falar dessa história, porque já está tudo aí nos slides que virão, eu quero mostrar com esse slide aqui, ó, o Harold Urey, né, e Stanley Miller. Esses dois aqui foram responsáveis por uma engenhoca extremamente interessante. Aqui está a engenhoca, mas eu digo para vocês que nós vamos voltar a ela, beleza? Deixa eu passar aqui o slide. Ó, tá aí. Eu fiz algumas observações importantes que vai nos ajudar a responder qualquer questão a respeito do experimento de Stanley Miller, tá bom? Beleza? Vamos lá. Primeira observação. Eles dois acreditavam que a Terra primitiva de fato era composta de amônia, hidrogênio, vapor d'água e metano. Esses foram os gases, eu não sei se você se lembra, no segundo slide, quando nós estávamos falando de hipótese da evolução química, ok? Então, eles usaram esses gases porque acreditavam no modelo teorizado por Oparin e Haldane, John Haldane, ok? E aí, em 1952, para ser bem mais específico, eles dois criaram, né? Eu botou criou porque foi uma análise mais de Stanley Miller, do jovem, uma máquina na qual haviam compostos que seriam aquecidos. Está aqui, ó. Os compostos seriam aquecidos através disso daqui. Eles pegaram um balão de pescoço longo e fez uma união com um balão volumétrico, né? E aí, ó, fez a união aqui por baixo através de um tubo em U, ok? Beleza? E eles colocaram
eles simularam aqui o aquecimento para simular as condições bem típicas da Terra primitiva, a Terra que era quente pra caramba, né? E descargas elétricas aqui, ó, através desses eletrodos emitindo descargas elétricas, simulando as condições da Terra primitiva. Aí ele colocou lá, ó, esses compostos que foram colocados, metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, o vapor d'água originado do aquecimento da água que estava constantemente em temperatura elevada, então fervia, chegava a 100 graus e fervia, né? Eram aquecidos e resfriados. Eram resfriados aonde? Tinha um condensador, né? Quando os gases passavam por aqui, essa mistura gasosa, ao passar por essa parte aqui, ó, da máquina, descia por aqui e ela era condensada. Ao ser condensada, diminuía a temperatura. E aí, ó, a condensação ia acumulando o líquido no tubo em U. Beleza? Após uma semana, para vocês terem uma ideia de experimento, eles já haviam obtido formaldeído e cianeto, compostos extremamente importantes para o desenvolvimento de moléculas outras orgânicas, outras mais complexas até. Tal resultado foi publicado em 1953. Lembro, gosto sempre de lembrar esse ano, quando estou em sala de aula falando, e aqui não pode ser diferente. Foi o mesmo ano da descoberta da estrutura helicoidal por James Otto Francis Crick, com a ajuda gigantesca de Rosalind Franklin, ok? Então, pois bem, após uma semana já havia aminoácidos. Então, inicialmente eles encontraram formaldeídos, né? Cianeto, e aí um pouco depois já tinha encontrado aminoácidos. Então eles concluíram que de fato a teoria proposta por Opar e Haldane de fato tinha fundamento, que a primeira forma de vida de fato surgiu a partir de uma grande evolução molecular, né? Então em 1953, na revista científica Science, abriu as portas para a crença que a matéria precursora da vida, de fato, foi originada de maneira espontânea a partir de moléculas orgânicas simples. O mundo inteiro, né, vibrou quando Louis Pasteur derrubou a biogênese. Hoje, nós defendemos a hipótese que, de fato, a primeira vida surgiu a partir de moléculas inanimadas, simples inanimadas. Essa origem é uma origem abiogênica. Sérgio, e aí? Então quer dizer que Pasteur estava errado? Não. Pasteur, quando foi questionado como surgiu a primeira vida, ele disse, não sei como surgiu a primeira vida, mas tenho certeza que toda vida que hoje surge de uma vida já pré-existente. Então, esse experimento de Stanley Miller e Urey, reforça a tese da teoria de Opar e Haldane, embora existam alguns cientistas que dizem que esse experimento já caiu por terra por conta das condições químicas, existem provas que comprovam que não era bem assim, e que a partir desses gases simples que ele utilizou, que Opar e Haldane já tinha dito, não era possível a formação de moléculas orgânicas simples como os aminoácidos, né? Mas, de toda forma, o que nos interessa nesse momento é entender, compreender esse experimento para que a gente possa responder às nossas demandas, às questões que porventura podem cair nos diversos vestibulares que eu tenho certeza que você vai botar para alinhar. Entendeu, Fio? Vamos lá. Então, tal resultado foi publicado em 1953. Ele começou esse experimento em 1952, ok? Ok. Falecido aos 77 anos, em 2007, ele deu um passo importante nos estudos acerca da evolução química e da hipótese heterotrófica, e seu feito é uma referência até hoje. Alguns estudos dizem que ele só mostrou um experimento a respeito sobre a provável origem da primeira forma de vida, né? Que foi esse. Existem outros dois, inclusive tem um que ele emite, né, diretamente nos eletrodos o vapor d'água, e a consequência foi uma produção muito mais intensa de aminoácidos. Mas essa não se fala tanto, se fala mais dessa daqui que você está vendo e que nós estamos aqui
comentando, tá bom? Ele demonstrou que processos naturais podem tornar uma química simples numa química complexa. Isso é fato. É brincadeira você sair de gases simples e gerar aminoácidos? Eu sei que ele não encontrou, como se fala, aminoácidos, né? Ele não encontrou moléculas orgânicas mais complexas. Ele não chegou a formar um conservado. E eu sei também, eu tenho consciência, e você também tem, que entre a origem do aminoácido que ele defende e a origem da célula existe um abismo muito grande. Existe um elo muito grande. Um elo, ou melhor, uma ligação, na verdade, né? Existe um elo, mas um elo de profundidade. Porque não existe, né, muitas coisas a partir desse experimento que elucide a origem da vida, mas que é uma luz a respeito da origem a partir da evolução química? Claro que sim. Tá certo? Beleza? Então, observe, vou repetir. Ele colocou esses gases foram aquecidos dentro de um sistema fechado. Ao passar por essa estrutura daqui, deixa eu colocar um cursorzinho aqui, vermelho, né? Eles, aqui a água, né, aquecida, a água aquecida, formando vapor d'água, aí esse vapor d'água misturando com os gases aqui, eles passavam por aqui, quando chegavam aqui, ó, tomavam choques, né, por conta dos eletrodos, e aí essa mistura que foi ativada, suas reações a partir de reações constantes, chegavam aqui nos eletrodos, resfriava e acumulava aqui, ó, aqui havia um líquido, o líquido era acumulado aqui. E interessante que esse líquido de fato tinha uma coloração avermelhada mesmo, tá certo? E aí eles tiraram, através de uma torneirinha aqui, eles conseguiam tirar esse líquido e observava a presença de cianeto, de formaldeído, de compostos que com certeza foram muito importantes para a origem de moléculas orgânicas como bases hidrogenadas, né, que fazem parte dos nucleotídeos, dos ácidos nucleicos e também de aminoácidos. Beleza? Deixa eu passar aqui o slide. Vamos exercitar. Por quê? Porque esse experimento de Miller é, sem dúvida nenhuma, muito cobrado em prova. Tá certo? Bora lá. Primeira questão. Aí o experimento aí. Ó. Vamos lá. Quando cai uma questãozinha a respeito disso, já cai colocando a questão, ou então algum texto referente ao que eles disseram. A figura ao lado representa um clássico experimento na pesquisa sobre a origem da vida. É correto afirmar que, através dessa simulação, Louis Pasteur, ó filho, como é importante, né, velho? Como é importante você passar assim, poxa, os professores de biologia fazem tantos desenhos, a gente tem que saber desenhar, velho. Não é nem saber desenhar, é você entender o desenho, relacionar o desenho com aquele assunto. Porque quando o seu professor de biologia, quando eu mostro para você essa máquina, essa engenhoca feita por Miller e Urey, você tem que relacionar isto com o seu propósito, com o seu objetivo, que era tentar comprovar a origem da vida através de uma evolução molecular. Aí a alternativa fala assim, Louis Pasteur não falou disso. Louis Pasteur usou um pescoço de cisne. Então é falso. Letra B. Pela simulação das supostas condições da Terra primitiva, foi possível formar matéria orgânica em condições abióticas. Pela simulação, das condições da Terra primitiva, foi possível formar matéria orgânica em condições abióticas. É verdadeiro? Esse é o gabarito. E por que não é a letra C? Os defensores da panspermia? Nada a ver. Isso não tem nada a ver com panspermia. A figura ao lado é relacionada com quem? Com Miller e Urey. Houve a comprovação da atuação da energia vital na formação do primeiro ser vivo. Energia vital é a biogênese, né? As primeiras moléculas orgânicas surgiram de reações químicas em ambiente aeróbico. Falso. Então, gabarito, letra B de bola. Tá certo? Segunda questão. A segunda questão diz assim, há 4 bilhões de anos, a atmosfera da Terra não continha oxigênio, mas outros gases, como metano, amônio e vapor d'água, dentre outros. A Terra primitiva não sustentava a vida. A abiogênese teria ocorrido uma vez na história do planeta, no início de tudo. Né? Então, a defesa da biogênese agora é a respeito da origem. Né? Que a gente falou assim,
Ponaperuna, que falou assim, vibraram tanto, um cientista americano, vibraram tanto com a origem, com a derrubada da biogênese, e hoje todos nós somos abiogenistas. Abiogenistas, Ponaperuna, em relação à origem da vida, mas não à origem da vida contemporânea de hoje em dia, tá certo? Vou adelante. A biogênese teria ocorrido uma vez na história do planeta, no início de tudo. A figura abaixo ilustra a sequência da teoria da sopa primordial, testada por Miller e Harold Urey em 1953, que bombardearam com raios ultravioletas e descargas de eletricidade uma sopa feita com água, amônia, metano e hidrogênio. Ele diz assim, assinale a alternativa correta que representa os produtos A, B, C e os catalisadores 1 e 2 conforme o esquema acima. Bora lá, viu? Importante, viu? Vamos lá. Vapor de água, metano e amônia. Em condições, vamos lá, de radiações UV, ultravioleta e descargas elétricas, gerou o quê? Gerou A. A é o quê? É aminoácido? É composto inorgânico? É molécula de gás ozônio? É coacervado ou organismo unicelular? Meu fio, A é aminoácido. B. Esses coacervados e outras moléculas orgânicas entraram em contato com a água, certo? E foram aglutinadas, gerando B. B quem é? Coacervados. Esses coacervados viabilizaram uma complexidade orgânica tal que gerou proteínas, lipídios, dando origem à primeira célula viva. Então, A, aminoácido, B, coacervado, C, célula primitiva. E o que foi o 1 e o que foi o 2? O 1, aí, a chuva arrastou os compostos para o solo, né? Para o solo e os mares, onde eles se combinaram com outras moléculas orgânicas, né? Se alguém me perguntasse assim, conceitue para mim coacervado. É um aglomerado de moléculas orgânicas envolvidas por uma pseudomembrana hídrica, tá bom? E o número 2, moléculas de lipídios e proteínas isolaram moléculas orgânicas. Isolaram. Eu não gosto da palavra isolaram, não, eu gosto de separaram. Mas o gabarito aí de fato é letra A. Vamos lá? Terceira questão. Analise as informações a seguir sobre a origem da vida na Terra. Bora lá. O início do período Holoceno é a marca inicial para a vida na Terra. Holoceno. É Holoceno? Não, é antes do Holoceno, né? Stanley Miller, em 1953, teve o mérito de demonstrar que moléculas orgânicas poderiam ter se formado nas condições da Terra primitiva. Isso aí é verdadeiro, né? É verdadeiro. Mas vamos lá. Vamos supor que você ache que a 1 é verdadeira, porque você não falou de período, a gente vai falar de períodos, tá bom? Né? A gente vai falar desses períodos todos. A origem da vida na Terra foi muito antes do Holoceno. A teoria da panspermia sobre a origem da vida afirma que a vida se originou no fundo do mar, onde, de uma fonte fornecedora de fósforo. Vamos parar? Panspermia fala que a vida veio de um outro planeta. Então, gabarito apenas 2. Letra B de bola. Tá certo? Vamos lá. Quarta questão. Muito boa essa questão. Muito cobrada. Essa questão cai em tudo que é vestibular. De novo, cai várias vezes, repete, né? E as interpretações são diversas. Você pode chegar à resposta com diversas, mas várias questões podem ser feitas, de biologia, de química, muito boa. Miller, no início da década de 50, montou um experimento que hoje é um dos suportes da hipótese da origem da vida na Terra, expondo uma mistura de gases prováveis da atmosfera primitiva às descargas elétricas. Analisou durante esse experimento as concentrações de determinadas substâncias dentro do sistema. O gráfico abaixo
mostra a relação entre algumas dessas substâncias. Beleza. A partir desses dados, pode concluir que, presta atenção, olha quais são os dados. Concentração de amônia, unidade arbitrária. Zero, arbitrária. Ele não falou que é miligrama, grama, litro, quilo, não falou. Arbitrariamente ele colocou aí. E também colocou, né, a unidade arbitrária em relação à concentração de aminoácidos. Concentração de amônia e concentração de aminoácidos. Note que aqui está o tempo, né, 0, e aí com o passar do tempo, observe que a quantidade de amônia no início era muita, era demais. E a amônia, com o passar do tempo, foi diminuindo e a quantidade de aminoácidos foi o quê? Aumentando. Me diga uma coisa, Phil, eu vou tentar fazer aqui. Não vai ficar uma coisa bonita não, mas vou tentar. Qual é a fórmula geral dos aminoácidos? Não é assim? Os aminoácidos têm um radical unido a um carbono, que é unido a um outro carbono, que tem uma dupla O aqui, e tem um OH aqui. Desculpa aí, viu? A falta de habilidade. E aqui, ó, tem um hidrogênio. E aqui, ó, tem um NH2. Um radical amina. Por que você colocou de azul, Sérgio, mudou de cor? Para chamar a atenção de vocês a respeito desse radical amina. Esse radical amina aqui, ele é formado a partir de quem? Na origem, a partir do NH3. Então, a amônia, você observa que ela está descendo e o aminoácido está o quê? Subindo. Por quê? Porque a amônia está sendo usada na formação dos aminoácidos. Então, com o passar do tempo, a quantidade de amônia foi diminuindo porque os aminoácidos iam sendo formados. Show? Aí eu vou para a alternativa. A partir desses dados, Miller pode concluir que a célula pode ser recriada atualmente a partir de compostos inorgânicos. A partir desses dados, Miller pode ter dito isso? Ó, a amônia diminuiu, então a vida surgiu assim. Claro que não. Ok? Claro que não. Beleza? B. A primeira célula era procariota. Ó, a amônia desceu, a primeira célula não tem núcleo organizado. Oxi, claro que não. Letra C. A formação de compostos orgânicos depende da transformação da amônia. A formação de compostos orgânicos, como aminoácidos, depende da transformação da amônia. Eu vou pular a letra C. E é o gabarito é C. Calma, vou pular. Letra D. Os primeiros seres vivos eram heterótrofos. Ó, os primeiros seres vivos não produzem seu próprio alimento. Por quê? Porque a amônia é usada para formar aminoácidos. Claro que não é assim. Na atmosfera primitiva não havia oxigênio. Não havia oxigênio. Então o gabarito é a letra C. Ok? Essa transformação, uma vez eu fiz uma pergunta a um professor de química, um amigo meu, ele disse que se usa algumas vezes a transformação, porque a gente usou a amônia para transformar um composto em outro, transformar em aminoácido. Não é que ela se transformou, ela foi usada na formação. O gabarito, então, é letra C. Beleza? Fio? Então, acabamos essa primeira partezinha de origem da vida, unindo esses 3 vídeos. A introdução, o estudo das hipóteses e o estudo do experimento de Miller. A partir de agora, nós vamos começar a aprofundar na evolução metabólica, na hipótese da endossimbiose sequencial, na origem da célula eucariótica, na origem dos multicelulares. Tá certo? Então, valeu e até a próxima. Beijão!